ver o que o Sampaoli tem a dizer, né? Dessa atuação deplorável do Flamengo. Vamos lá. Por que você acha que em competições como Copa do Brasil, Libertadores, o Flamengo consegue ser mais dominante sobre os seus adversários do que numa competição como de pontos corridos como o Brasileirão? É uma coincidência, na sua opinião, ou tem algum motivo para isso? Obrigado. Não. Pues es una coincidencia de un aspecto competitivo que o time tem que melhorar, que obviamente muda muito em diferentes competências. Quando ele fala competência, ele quer dizer competição, tá? Competência em espanhol é competição, beleza? Ele falou aspecto competitivo que o time tem que melhorar, sem dúvida, ou seja, o time tá andando em campo. Em cada jogo de eliminação o time está mais conectado, mais decidido, mais protagonista. Hoje o time... Olha lá, ele tá concordando com a pergunta do repórter. Em jogo de competição eliminatória, o time tá mais conectado, é mais decisivo, é mais protagonista. É isso. Hizo primer tempo muito fraco, sem ilusão, sem paixão, e terminou perdendo nessa... Fez um primeiro tempo muito fraco, sem ilusão, sem paixão, né? Sem objetivo, sem gana e sem paixão, que dá para entender, né? Peraí. La segunda mitad por algún error puntual, pero creo que son las cosas para mejorar. Creo que Flamengo debe tener la misma predisposición y atención que tenemos o que tenemos en competencias de eliminación, como hoy, que lamentablemente o time no compitió como merecía competir aquí. Sampaoli, Letícia Marques. Ou seja, ele concorda totalmente com a pergunta, concorda totalmente com o que a gente vem falando aqui, que o Flamengo não competiu, que o Flamengo andou em campo. O Flamengo caga, a verdade é essa, o Flamengo caga pro Campeonato Brasileiro, cara, caga. E aí não interessa, né? Você vai colocar os jogadores alternativos aqui. Porra, alternativo. Quem tem de alternativo desse time? Varela, Pablo, Porra, o Ayrton Lucas é o titular, o Vitor Hugo entra sempre, às vezes é titular no time principal, o Thiago Maia, idem. O Luiz Araújo é alternativo, o Cebolinha é alternativo, o Pedro várias vezes é titular, o Gerson várias vezes é titular. Então, alternativo aqui tem o Cebolinha, o Araújo, o Varela e o Pablo. O resto é o time titular, cara. O resto são jogadores que jogam constantemente. Do GE. Globo. Esse foi seu jogo de número 29 e foi também a sua 29ª escalação. Você acha que isso dificulta um pouco o entrosamento da equipe em algumas partidas, justamente por conta dessa falta de domínio que você já falou? Boa pergunta da Letícia Marques, hein? Boa pergunta. De fato, isso é um calcanhar de Aquiles, né? Todo mundo sabe que um time, quando joga de uma forma constante, ele vai ficar mais entrosado, né? Isso também conta. Então não é só a questão da falta de interesse do Flamengo, da falta de pegada, da falta de chamar a responsabilidade, como falou aí o Sampaoli na resposta anterior, ilusão e paixão. Não, também tem a questão tática, também tem uma questão do time não jogar, não se achar em campo com muita facilidade, com mais facilidade, e isso se dá ao erro, né, que na minha opinião é um erro do Sampaoli escalar sempre equipes diferentes. Ele não tem um time titular nem reserva, ele sempre mexe bastante, totalmente no time. Bueno, hoy el time tuvo ausencias importantes, muchas. Veníamos a jugar un juego quinta-feira, ahora teníamos que jugar acá con un viaje longe, tuvimos que rotar muchos jugadores, mas eso no justifica que el Flamengo no pueda jugar con el plantel que tiene de la misma forma. O sea, cada jugador tiene que aprovechar su oportunidad y tiene que competir contra qualquer rival, mais allá do nome próprio. Pois é, cara, mas assim, não foi isso que ela perguntou, ele tá desvirtuando aqui a pergunta, não foi isso, cada jogador tem que competir, ela não perguntou time misto, ela não perguntou, Sampaoli, você botar um time alternativo e tal, ela perguntou um time que não tem sequência, o Flamengo não tem um conjunto tão sólido, porque não pode ter, o Flamengo não consegue, não tem um time base, essa é a grande questão. E aí eu já perguntei isso pra ele também. O Flamengo em 2019 com o Jorge Jesus tinha um time base, não é isso? Que todo mundo sabe de cor. Em 2020 com o Rogério Ceni também, já 21, né, no final ali do Campeonato Brasileiro que foi campeão.
Não foi bem, mas foi um ano de pandemia, não sei o quê. O Rogério Ceni também tinha acabado de chegar, não estava bem, tão bem. O Flamengo foi campeão meio que lá nas coxas, mas enfim, tinha um time base também. Em 2022, o Flamengo também tinha um time base, cara. Em 2022, o Flamengo também tinha um time base nas Copas, na Libertadores e na Copa do Brasil, que foi campeão. O time do Dorival, aliás, tinha 2 times base. Tinha o time das Copas e o time do Brasileiro, vocês lembram? Tinha o time das Copas e o time do Brasileiro. O time das Copas titular e o time brasileiro alternativo. Vocês lembram do time titular do Flamengo 2022? Ou preciso escalar aqui pra vocês? Era Santos, Rodinei, a zaga formada. Vamos lá. Me ajudem aí, porque é muita coisa na cabeça, muita informação. Era Davi Luiz e Léo Pereira, e na esquerda Felipe Luiz, que era o titular, correto? Então, vamos lá. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Aí no meio tinha o Losango, que todo mundo conhece, que todo mundo lembra, não é isso? O primeiro ali era o Thiago Maia, aí tinha por um lado o João Gomes, por outro lado o Everton Ribeiro, e lá na frente, na ponta, o Arrascaeta, na ponta do Losango, né, no vértice ali, principal, central. E aí na frente, Pedro e Gabigol. Esse era o time do Flamengo, esse era o time base do Flamengo das Copas. Sempre era esse o time, quando podia jogar, era esse o time principal. E o Flamengo, aliás, uma boa observação, o Flamengo não tem o João Gomes ainda, né? O Igor Jesus pode vir a ser esse jogador, mas o Igor Jesus não joga com o Sampaoli. Jogou agora, entrou faltando 5 minutos para acabar o jogo. 5 não, porque teve acréscimo, né? Então, uns 20 minutos para acabar o jogo, uns 10 minutos para acabar o jogo, sei lá. Mas aí já tava 3-0 num time jogando desse jeito. É isso que você vai testar o Igor Jesus, o Sampaoli? Pelo amor de Deus. Então, o Sampaoli peca nessa forma aí de jogar, de não colocar um time base, do mesmo. Isso o Sampaoli sempre foi assim, sempre fez. Então, a gente não espera que o Sampaoli faça diferente do Flamengo, porque ele sempre foi assim. Então, não dá pra cobrar. A gente vai, é o que eu costumo falar. A gente vai no mercado comprar limão, aí chega em casa, vê que o limão é azedo, você não pode reclamar, né? Porque você deveria saber que o limão é azedo, né? Então, vale esse exemplo aí, essa comparação pro Sampaoli, né? Então, assim, São Paulo não tem um time titular, mas é uma crítica que a gente tem que continuar fazendo, né? Tem que continuar fazendo, não podia esperar diferente, mas tem que continuar fazendo porque já era a cara dele, assim como o Paulo Souza. O Paulo Souza também, uma das grandes críticas ao Paulo Souza, além da má gestão do elenco, da má relação com o elenco, né, da gestão de pessoas, era essa gestão dos mimados, né, vamos dizer assim. Era essa, não achar um time base, como vem fazendo aí o São Paulo. Vamos continuar ouvindo aqui o mestre Cami da nação. São Paulo, boa noite. Aqui Bruno Vilafranca, S1 Live. O que dizer para o torcedor rubro-negro em relação ao Campeonato Brasileiro? De alguma forma essa diferença aumentou em 1 ponto, o Botafogo empatou e a sequência de jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro não tem tido o desempenho que o torcedor tem esperado. O que dizer para o torcedor? Obrigado. Eu falo sempre a mesma coisa. Inclusive quando o time le toca ganar. Es un momento, una etapa difícil, porque a gente entró aquí en un momento muy difícil del club. Intentó modificar la cara do time, mas Isso ele tem razão. Isso ele fala sempre e ele tem razão. Ele entrou num momento merda do Flamengo. Um momento horroroso que tinha perdido todos os títulos, né? O Vitor Pereira foi demitido quando o Flamengo tomou de 4 do Fluminense, na final do Carioca, jogando aquela partida pífia, que conseguiu ser superada ainda pelo 4-0 do Bragantino. Ainda foi pior do que aquele 4-1, né, pro Fluminense na final do Carioca. Talvez aquele tenha sido mais humilhante pela questão de ser um clássico, né, contra um rival direto, que é o Fluminense, ter sido uma final de campeonato, mesmo sendo campeonato carioca, não vale nada, mas ele entrou nesse contexto. O São Paulo não pegou 1000 maravilhas, como, por exemplo, pegou, digamos, é sacanagem com o Domi, porque pegou uma pandemia, né, também, teve uma pandemia no meio ali, aí é foda. Mas, sei lá, se a gente for pegar aqui o Vitor Pereira, teoricamente o Vitor Pereira pegou 1000 maravilhas, porque pegou um Flamengo campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, né? Um elenco ali, né, todo, digamos assim, encaixado com o João Gomes ainda, né? Aí o João Gomes foi vendido. Então, e o Rodinei saiu. Ou seja, o elenco se enfraqueceu em relação ao que era com o Dorival Júnior. Mas o Vitor Pereira, teoricamente, pegou 1000 maravilhas, pegou o time vencedor, pegou o time, né, todo ali ajeitado.
O São Paulo ele pegou o time na merda, pegou o time do Vitor Pereira, o time perdedor aí, que perdeu tudo esse ano, disputou tudo e perdeu. Então, cara, é isso. Nesse ponto ele não tá errado, ele fica repetindo porque ele tá certo, nesse ponto ele tá certo. Como el de hoy retrasan un poco el proceso, o torcedor exige, la verdad que tiene derecho a exigir lo que Flamengo representa. Y de mi parte voy a hacer todo lo que pueda trabajando para que esto mejore. Indudablemente el juego de hoy, como el de América o el de Bragantino, Otimi no. Le faltó chispa para competir y para marcar la diferencia que tiene. Y esa también es responsabilidad de todos. Boa noite, São Paulo. Esse Dão Marinho da Litoral News. Você falou sobre o que faltou para a equipe do Flamengo. Mas se a gente olhar para os 2 últimos jogos, o Flamengo venceu, mas não foi uma grande atuação. Contra o Atlético jogou muito mal, no final conseguiu os 2 gols. Contra o Olímpia teve uma grande pressão no estádio do Maracanã, o Flamengo venceu também com o gol do Bruno Henrique. Como fica a moral da sua equipe, o entendimento seu sobre a equipe para o jogo da quinta-feira? Porque pode ser um divisor de águas. Uma desclassificação seria... Olha, uma pergunta boa do Sidão. Realmente os últimos 2 jogos não foram bons, foram bem... Contra o Atlético Mineiro, beleza, foi no Brasileiro também. O Flamengo joga o Brasileiro como amistoso, né? Como campeonato, assim, irrelevante. Então isso é verdade. Mas contra o próprio Olímpia foi um jogo fraco do Flamengo, né? Foi um jogo bem mequetrefe do Flamengo. E o Olímpia é bem fraco. Não à toa tá nessa crise terrível que saiu um técnico, entrou o Arce. Cara, eles estão muito mal, estão quase em último no grupo deles no Campeonato Paraguaio. Né? Pra vocês terem uma noção, o Guarani do Paraguai, que enfrentou o Botafogo na Sul-Americana, tá na frente do Olímpia. Tem 4 pontos, o Olímpia tem 1, sei lá, uma coisa assim absurda. O campeonato tá no começo, o Olímpia tem, sei lá, não ganhou nenhuma, tem 4 derrotas, uma coisa absurda, em 5 jogos, é um negócio absurdo. Então o Flamengo conseguiu fazer um jogo muito duro, muito difícil contra esse Olímpia. Então a pergunta do Sidão é muito boa nesse sentido aí. Uma temporada que o Flamengo na Libertadores... reforçando, né? Caso o Flamengo seja eliminado, ninguém quer isso aqui, claro que não. Caso o Flamengo seja eliminado, bom, ninguém quer, eu não sei vocês no chat, né? Aqui no Antenados a gente torce pelo futebol carioca. Caso o Flamengo seja eliminado pelo Olímpia, na verdade será um grande vexame, assim, um dos maiores desse ano, certamente, que já teve vários, né? Vários vexames, ou pelo menos alguns já numerosos vexames, e um dos maiores dos últimos anos, né? Porque a final da Libertadores será no Maracanã. Se o Flamengo cair nas 8ª de final para o Olímpia, meus amigos, segurem-se, hein? Libertadores iria muito mal parando nas 8ª de final. Sí, como todo. Si uno no consigue objetivo es una frustración, mas si está la posibilidad, tenemos que reagir rápidamente para lograr que Otimi encuentre el nivel que todo el mundo recuerda. Mas sabemos que el juego en Paraguay va a ser muy difícil, Olimpia es muy competitivo ahí, entonces tendremos que tener los niveles de conexión al juego muy altos para pasar de fase. Acá en Flamengo la realidad indica de que se precisa ganar todo lo que se juegue, entonces esa es la responsabilidad, nos hacemos todo lo que podemos para que eso suceda, entonces vamos a seguir ese camino. São Paulo e Mauro Santana, do canal Mauro Santana. A coincidência entre as partidas com o América e esta de hoje, diante do Cuiabá, que elas antecederam jogos importantes em competições de mata-mata, valendo diretamente classificação. O que acontece com a cabeça do jogador? Talvez ele fique disperso, já pensando na próxima partida, né? E falando diretamente com relação ao Campeonato Brasileiro, como é que você avalia a questão do Flamengo no Campeonato Brasileiro? O time continua brigando rigorosamente pelo título? Boa pergunta. Aliás, peraí. O Mauro Santana, no final aí não, né? O Flamengo não brigou pelo título em nenhum momento até aqui, meu querido. Brigar pelo título no Campeonato Brasileiro, vamos aqui deixar as coisas bem claras. No Campeonato de Pontos, coisas que eu não gosto. Não gosto. Quando meu time tá lá no topo, nem quando meu time tá no topo eu gosto, quanto mais quando não está. E eu não tô dizendo que meu time está no topo ou não está.
Fique bem claro aqui. Mas olha só, até me perdi aqui, vou falar isso aí, cara. Mas o campeonato de pontos corridos eu acho uma merda, né? Acho uma merda. Acho chato, desinteressante, broxante. Normalmente, quase sempre. Muito aquém do que poderia ser. Mas assim, poderia ser pontos corridos, né? Um turno, depois outro turno, campeão de um turno contra o campeão do outro. Isso aí é outra história que a gente pode fazer uma live depois pra debater só isso. Mas, cara, o Flamengo, no atual modelo, que é esse formato de campeonato de pontos corridos, o Flamengo não tá disputando o título, cara. Estar em segundo lugar não é disputar o título. Disputar o título é ficar em primeiro, é brigar pela primeira posição. O Flamengo em nenhum momento briga pela primeira posição. O Flamengo está a 13 pontos do líder Botafogo. 13 pontos do líder Botafogo. É isso. Isso é brigar pelo título? Então, Mauro, perdão aí, mas eu tive que cornetar a sua pergunta. O Flamengo não brigou pelo título ainda e, pelo visto, não vai brigar. Vamos ver o que o São Paulo acha. La vida tiene algunas coincidencias en las cuales si intento todo el tiempo a que los jugadores cada juego sientan como el último, más allá de qué competencia. Eu, sinceramente, fico ilusionado con el Brasileirão. Para mí el Brasileirão es el torneo más importante que yo vine aquí. Un torneo que las 2 veces que estuve en Brasil estuve muy perto de él y no alcancé. Entonces era mi competencia preferida. Então... Olha só, pausa aqui para essas aspas do Sampaoli, hein? Falou que é a competição preferida dele, que ele fica ilusionado, né? Que ele fica encantado com o Campeonato Brasileiro, que ele gostaria de ganhar o Campeonato Brasileiro, disputar para ganhar, coisa que não acontece, né? Não acontece. Na verdade, nem quando ele disputou com o Santos em 2019, ele brigou para ganhar, né? Porque por mais que ele tenha ficado em segundo lá no frigir dos ovos, no apagar das luzes, mas também é mais ou menos parecido com o que está acontecendo agora. O Flamengo em 2019 assumiu a liderança e o Jorge Jesus chegou, se não me engano, na 9ª ou 10ª rodada, ele assumiu na 9ª ou na 10ª, alguma coisa assim. O Flamengo em 2019 assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro para não sair mais na 16ª rodada. Olha que informação importante. 16ª. Só para comparação, estamos na 18ª rodada nesse atual campeonato de 2023. Ou seja, em 2019 o Flamengo assumiu na 16ª e só se distanciou terminando com 90 pontos. Nem me lembro quantos pontos atrás, acho que quase 20 pontos atrás 18 pontos atrás do Santos, que era o Santos do Sampaoli. Ou seja, o Sampaoli adora o Campeonato Brasileiro, ele quer ganhar o Campeonato Brasileiro, mas até agora ele não disputou o título. Contra o Atlético Mineiro, não lembro, acho que até que chegou um pouco mais perto, né, da pontuação final lá com o campeão, mas também não disputou, dá pra dizer assim. O campeão que 2020 foi o Flamengo, 21 ele já não estava mais, se não me engano. Uma boa pergunta isso aí. Pero bueno, hay que mudar rápido la cabeza de los jugadores para que también sepan de que una competencia que no podemos demorar en prestarle atención porque si no cada vez va a ser más difícil. Boa noite, Sampaoli, Letícia de Almeida, Fla-Azul TV. Você é um técnico que tem por característica pedir alguns reforços. É a sua característica nos outros times que passou. E agora a gente encerrou a janela de transferência, né? Ainda há a possibilidade de contratação, mas fechou-se o prazo para uma contratação de um jogador que esteja atuando em outra equipe, né? Então, por conta disso, a gente conseguiu observar hoje a ausência e a carência que o Flamengo tem na lateral esquerda. Saiu o Ayrton Lucas e não tinha a possibilidade de utilizar o Felipe Luiz, precisou-se improvisar um jogador na lateral, que foi o Thiago Maia. Coincidentemente, 2 gols surgiram por ali. Quanto isso faz falta para você e qual a sua avaliação das contratações até aqui? Boa pergunta, hein? Boa pergunta da Letícia do Fla-Zoeiro. Aliás, antes da resposta do Sampaoli, eu peço pra galera deixar o like, hein? Temos aí 50 pessoas na live e o número de likes ainda está muito baixo. Então vamos dar essa moral, ajuda aqui o canal, né? Se inscreva, verifique a sua inscrição. Se você puder, apoie aqui o canal sendo membro, né? Tem o valeu, tem o valeu demais, pode mandar um superchat, super sticker, né? Os supers aí. Você apoia e financia aqui, ajuda a mídia independente mais imparcial do geral, do YouTube e de qualquer mídia que você possa ver, ler, etc. Vamos embora. Deixa o like aí. Não,
Falar disso agora é um pouco tarde, mas nós falamos sempre com a diretoria para tentar ter o melhor para o time. Sinceramente, hoje tratamos de mudar el lateral izquierdo porque teníamos un extremo por fuera profundo y necesitábamos un lateral un poco más interno para tener otra línea de pase, mas considero que cuando uno ve el primer tiempo que o time fez, realmente las mudanzas son muchas que uno quiere hacer. Me sucedió también en el partido de Bahía cuando Otimi ganó. Hay algunos puntos de coincidencia que ainda todavía Otimi no mejoró. Más las necesidades de troca de jugador en la llanela, yo directamente lo veo internamente. Okay. O Cuiabá vem. Olha, uma resposta até tanto confusa do Sampaoli, né? Eu confesso que até gostaria de ouvir de novo. Não vou ouvir de novo agora, a gente pode ouvir isso mais pra frente de novo, mas ele falando aí sobre a janela, sobre ter pedido reforço, agora é tarde pra falar, falou do time, né, que não acha que tenha sido pela questão das mudanças, porque o time no primeiro tempo já foi muito ruim e que não gostaria de ter feito tantas mudanças assim. Foi isso que eu entendi do Sampaoli nessa resposta aí. Podemos voltar aí para ouvir de novo, porque realmente é difícil, né? Você tem que prestar atenção no que ele está falando, entender esse portunhol dele que às vezes fica meio enrolado, ele tenta falar uma coisa que não é nem português nem espanhol, fica no meio do caminho, então é meio complicado mesmo. Mas vamos seguir aqui, vamos ouvir a próxima pergunta. O Cuiabá teve a maior chance de assistências e maior número de droga, desculpa, eu tô nervosa. O Cuiabá tentou várias finalizações contra o Flamengo e, consequentemente, conseguiu 3 gols. Eu queria saber para você como é que foi jogar contra essa equipe que vem agora com 6 jogos de invencibilidade e que é uma equipe que todo mundo cotava no começo do ano que iria cair para a segunda divisão, mas agora está se mostrando que merece respeito e que vem crescendo bastante. Oh, respeto se gana com a ilusão. Este time tiene ilusión, ganas de ele adora jugar, essa palavra, ilusión. De recuperar el balón, ganas de competir, de Coisa que o sello. Flamengo não teve. O sea, un time respetado por eso, porque juega cada bola como la última, defiende la última bola con mucha gente. La verdad que se ha ganado el respeto de todos porque es un time que tiene que juega con mucho sentimiento. Isso aí, perfeito. A última pergunta. Boa noite, Juliane, do programa De Chapa. Eu gostaria de saber qual era a sua expectativa para o jogo de hoje. Você chegou hoje na Arena Pantanal com qual sentimento? De ganhar. Veníamos con mucha ilusión porque, como falei antes, para mí Brasileirão es un torneo por el cual yo llegué aquí, entonces para mí es una gran frustración hoy. Com sucesso. Que loucura o Sampaoli falando que... Aliás, o Sampaoli deu vários recados aí, né? Só não percebeu que não quis, né? Falou que é a principal competição que ele prefere. Pra ele, a principal competição é o Campeonato Brasileiro. Pro elenco, obviamente, não é. Então você vê que já começa aí uma rota de colisão, né, entre Sampaoli e elenco. Que eles não estão falando a mesma língua, né? Se o Sampaoli fala que é a principal competição e o elenco tá tratando dessa forma ridícula aí, o elenco como um todo, jogando desse jeito aí, e ele faz questão de deixar isso claro. Precisa competir, precisa ter, ele falou passion e ilusion, né? Precisa ter essa vontade, esse encanto que ele quer dizer. Quando ele fala ilusion, não é se iludir, é se encantar pela competição, pelo jogo, como ele falou agora nessa resposta final aí do Cuiabá, brigando pela última bola, como se fosse um prato de comida, marcando todo mundo ali atrás, fechando os espaços, competindo, cara, competindo, né? Como se fosse realmente uma competição, um campeonato, coisa que o Flamengo não considera. Cara, o Sampaoli deu vários recados importantíssimos aí. Vários recados importantíssimos. Só não percebe quem não quer. Então, cara, não dá pra botar... E, de novo, volto a falar, não vou dizer que o São Paulo não tem culpa de nada. Não é isso. Sempre um técnico vai ter sua parcela de responsabilidade. Lógico, ele que escala, né? Ele que motiva, ele que tudo. Tudo mais. Deveria motivar, né? Enfim. Mas, cara, não adianta. O Fernando Diniz falou isso. Ele respondeu
dessa forma a minha pergunta para ele logo depois do Campeonato Carioca, que o Fluminense conquistou dando aquele 4-1 no Flamengo. Ele falou, não adianta tática se os jogadores não quiserem correr, se os jogadores não se empenharem. Você pode fazer a tática mais mirabolante, pode pedir coisas assim estratosféricas, sei lá, de outro universo, sabe? De outra dimensão. Pode ser o Rino Smith, o Guardiola. Pô, pode ser o que você quiser, cara. Pode ser o que você quiser. O Tele Santana, o Enio de Andrade, né? Sei lá. Pode ser qualquer técnico. Qualquer técnico. Se os jogadores não correrem, não obedecerem, não se empenharem, não se dedicarem, não lutarem, não competirem, pra resumir, não vai ter nada, não vai adiantar. E mais uma vez foi o que o Flamengo jogou, dessa forma.